Oi gente, como sempre eu fiz uma enorme enjambração para gravar esse vídeo e corre o risco da bateria acabar ou o armazenamento, mas a gente não vai pensar nesses pontos negativos porque tem uma coisa muito importante para falar hoje, que é uma coisa que... Ai, agora todo mundo vai querer passar na rua, todo mundo. É uma coisa muito importante que falou muito forte ao meu coração hoje. Hoje eu tava na faculdade, um pouquinho antes de eu ir, eu já tava sentindo que eu tava meio... com a tendência a ficar mais introspectiva. Eu não gosto de falar que cansada, mas às vezes acontece de eu querer ficar mais quietinha e tal. Não é exatamente um cansaço, mas... eu não sei, eu tenho minhas coisas, sabe? Aí eu me arrumei, eu coloquei um brinco, coloquei colar. Foi uma semana mais puxada, claro. Só que um detalhe sobre a vida cristã é que tudo que você faz é um exemplo. É um exemplo para as pessoas que não conhecem a Cristo, porque a partir do momento que você morre para quem você é e escolhe viver a sua vida para Jesus, você, todos os dias, tenta ao máximo ser semelhante a Jesus, a Cristo. Então, tudo que você faz é um exemplo para as pessoas ao seu redor. Enfim, eu fui me arrumar, fui ficar bonita, porque eu disse, não, eu não vou deixar eu ir feia, com cara de quem não quer estar lá, e acabada, e com cara de cansada. Eu disse pra mim mesma que eu não ia deixar isso acontecer. Mas aí, chegando lá, a gente tinha um trabalho pra fazer, e eu já entrei na sala do meu jeito Ângela de ser, quando não tá contente com o que tá acontecendo. E, inclusive, tem o fato de que amanhã também tem aula. É sábado amanhã e tem aula. Então, assim, eu já não tava muito contente. E aí, eu entrei na sala já brava, porque a gente tinha que fazer um trabalho que era muito prático. A gente tinha que fazer uma mandala. Então, assim, eu já fiquei bem irritada, porque eu tive que levar muito material. E, às vezes, muitas vezes, né, era um trabalho em grupo. Então, a questão é que tem que conversar com o grupo pra saber o que a gente vai fazer, como que a gente vai desenvolver essa atividade. Mas foi, graças a Deus, tudo simplesmente perfeito. Cada uma fez uma parte e a gente juntou. E deu certo. Ficou, obviamente, a personalidade e o jeito e como a gente tava ali. Umas fizeram com pressa, outras fizeram demorado, outras, que nem eu tava, tipo assim, aproveitando muito, porque a gente tava fazendo a mandala. A gente passava por dentro de um fio a miçanga e ia colocando assim. E pra mim isso é extremamente terapêutico. Tipo, enfiar a linha na agulha, eu acho isso super prazeroso. Pode ser estranho pra você, mas pra mim eu gosto. Então cada uma fez uma parte, a gente juntou e todas queriam ir embora cedo, então a gente apresentou e pronto. Só que durante esse período todo, eu acabei por estar mais na minha. E às vezes isso a gente tem que cuidar muito, porque quando a gente vê, a gente tá sendo grosseiro com alguém, a gente tá bufando alto. E, como eu disse, a partir do momento que você escolhe viver pra Cristo, tudo que você faz é um exemplo. E eu tenho levado isso... Eu deveria levar mais a risca, assim, só que é uma coisa que eu compreendo, mas ainda assim, né? A gente é a gente, então é uma coisa que a gente tem que estar tomando cuidado. E então eu fiquei mais da minha e tal, assim, eu respondia as pessoas, dava aquele risinho meio fraco. E as pessoas percebiam, porque eu sou uma personalidade, tipo assim, eu sou sanguínea, né? Então, tipo assim, eu sou uma personalidade que é mais alvoroçada, mais simpática, mais risonha, faz piada com todo mundo. Então, tipo assim, as pessoas perceberam que eu tava mais na minha. E o tempo todo que eu tava ali, o Espírito Santo tava falando comigo sobre isso, sobre tipo, Ângela, eu sei que você tá cansada. Eu sei que você tá cansada, mas olha só, ninguém aqui é culpado por você estar cansada, porque tava todo mundo conversando e eu tava mais na minha, e não tem problema nenhum ficar na sua. Só que eu tava fazendo parecer que todo mundo ali era culpado, sabe? Então, isso foi algo que o Espírito Santo trabalhou hoje comigo ali na faculdade. Então, tipo assim, é engraçado que a gente pensa, não, é tudo muito mágico o Espírito Santo falar
comigo, é tipo assim, ai, vai, sei lá, surgir uma luz do céu, e aí fogo vai aparecer do meu lado. Não. É literalmente uma conversa que acontece em um momento que talvez, sei lá, tu tá numa estação de trem, tá dentro do ônibus, ou tá na faculdade, ou tá meditando, enfim, ele conversa com a gente em inúmeros momentos da nossa vida e do nosso dia a dia. E a gente tem que perceber ele. Então, eu percebi ele ali, falando comigo, ministrando isso no meu coração, sobre essa questão de não achar que as pessoas ao meu redor merecem ser punidas por eu estar com um certo estado de mentalidade, ou um certo cansaço, um certo desconforto, enfim, inúmeras coisas que nós humanos sentimos. Porque Jesus também sentiu isso. Tu acha que quando ele estava prestes a ser entregue na mão dos romanos, ele não queria, tipo, ele podia, sei lá, ele podia xingar. Qualquer um de nós faria isso. Ou daria um tapa, ou fugiria, ou não vou mais fazer isso, Senhor. Me leva daqui, eu não quero mais. E ele continuou lá, e ele foi perseverante, e ele manteve a serenidade, e ele continuou amando todas aquelas pessoas que estavam punindo ele, sem remorso algum, entendeu? Ele continuou amando, e ele continuou, mesmo que o que ele sentisse fosse medo, rejeição, aflição, todas as piores coisas que ele estava sentindo naquele momento, ele deixou de lado, simplesmente por amar, entendeu? E o Espírito falou isso a mim, muito no meu coração, sobre deixar essa parte minha de lado e amar as pessoas, e falar com elas, e sorrir para elas. E não foi só nesse momento também que o Espírito Santo falou no meu coração. Quando eu conhecia Jesus, eu parei de ir a festas e tudo, só que havia amigos meus que ainda estavam se formando, então eles me convidavam para pro baile, e eu ia. Na verdade, eu fui uma única vez. Eu fui, só que acabou que as 2 horas que eu consegui aguentar lá, todo momento era o Espírito Santo falando comigo que eu não pertencia ali, que eu não deveria estar ali, que eu não estava me sentindo bem e que não era lugar mais pra mim. E eu ficava rebatendo, tudo na minha cabeça, tá? Mas eu ficava rebatendo, do tipo, não, mas vai que eu conheço alguém legal, ai, vai que eu encontro alguém que eu não vejo há muito tempo, sabe? Tipo, querendo ter razão. Isso acontece. E no fim, depois de 2 longas horas dessa discussão, eu aceitei ir pra casa, e realmente foi a melhor coisa que eu pude fazer. Eu pude descansar e ver que aquilo lá não era mais pra mim. Mesmo que eu quisesse prestigiar a minha amiga, eu posso fazer isso de muitas outras formas, que não envolvem estar num lugar que eu lutei tanto pra sair. E o que eu queria falar hoje é que quando você escolhe seguir Jesus e entregar a sua vida, você ganha um amigo. E esse amigo é o Espírito Santo. É o que te dá os melhores conselhos possíveis. Que fica tipo assim, sabe aquela história que tem tipo assim o anjinho e o demoninho? Só que você é o demoninho e aí tem o Espírito Santo. Que ele vai mostrar que você pode ser melhor e que tem um melhor em você. Então você ganha um amigo. É como ter um amigo, ter o Espírito Santo. Hoje eu posso não ter sido tão aberta com outras pessoas ao meu redor, mas foi ótimo estar mais na minha, porque eu pude ouvir a ele. Eu pude sentir a presença dele comigo, e
E não naquela coisa do choro, de derramamento de lágrimas, de ficar de joelho no chão. Não, foi uma conversa sincera com um amigo. Uma conversa sincera com um amigo. Então eu quero contar essa maravilha de seguir a Jesus. Ai, eu acho que era isso. Eu só queria. Isso falou muito forte no meu coração. Eu vim aqui sem roteiro mesmo, eu vim só falar o que tava no meu coração. E foi muito bom. Eu sei que vai ter muitas vezes ainda que eu vou me achar superior e achar que os outros devem ser punidos por coisas que aconteceram a mim. Mas, literalmente, graças a Cristo, eu tenho alguém que não vai desistir de ver o melhor de mim. Tá bom? Eu espero que hoje esse vídeo tenha sido de alguma forma um auxílio, uma ajuda, talvez uma luz. E eu oro para que Deus te abençoe e te guarde e te guie e que Ele se revele a ti por meio de sonhos e visões e que Ele encaminhe pessoas no teu caminho que revelem a verdadeira bondade do coração do Pai. E é isso. É isso. Até a próxima. Beijo.